Então teve aí essa mudança de plano que não é tão mudança, né? Porque era o que ele queria fazer já no início, mas eu pedi para a gente começar a preparação e ver se meu corpo responderia bem. Respondeu, mas não o suficiente aos olhos dele para a gente ser competitivo e galgar posições. Então vou começar agora esse off-season, a gente vai ter aí seis meses e meio até o Arnold Classic. Galera, Rafael Brandão, grande demais para ignorar, pequeno demais para levar a sério. Eu tô aqui no canal da Max Titanium com o pronunciamento oficial que o Rafa soltou ontem, dia 2 de setembro. Tô um pouco atrasado, mas soltar vídeo extra aqui no canal, mais de um vídeo por semana, é bem complicado. Eu tô tirando do meu horário de sono para fazer esse vídeo, voltando do trabalho aqui, acabei voltando tarde. E cara, o Rafa confirmou o que todo mundo já sabia, né? Ele teve um ano muito conturbado, ele teve um ano que não foi produtivo de maneira alguma. E detalhe, vindo de um Olímpia que ele precisava progredir né? Não ia adiantar ele aparecer no palco do Olímpia de 2025 com o mesmo físico do ano passado. A gente pega aqui o físico do ano passado, aqui. É um físico legal, não é o pior físico que ele já apresentou nos tempos recentes, mas ficou aquém do que a gente estava esperando, né? A gente estava esperando uma evolução em relação ao Arnold Classic do mesmo ano, e foi uma devolução, né? Então, ele precisava melhorar esse ano, ele não podia piorar. E teve os problemas de intestino no começo do ano, teve a preparação bem conturbada agora mais recentemente. Realmente ia ser muito difícil para ele apresentar um físico melhor nesse Olímpia. E, para ser honesto, eu acho que ele fez até certo de ficar de fora. O problema é que é aquele negócio, né? A gente já esperava. Ele ficou fazendo um puta de um suspense, ele chegou até... Vamos vir aqui no canal do Rafael Brandão. Ele fez um pronunciamento, honestamente, cara, um pouco sem... um pouco fora de hora, um pouco talvez sem noção. Anunciou domingo, saiu segunda-feira. E aí quando a gente foi ver o pronunciamento, não era nada em relação ao Olímpia, né? Era que ele ia abrir a academia dele pro público, né? Enfim, ele soltou esse pronunciamento aqui. E a galera, obviamente, não gostou de ser enganada, porque tava todo mundo esperando um pronunciamento sobre o Olímpia, né? E não foi o caso. Aqui, segundo piorou nossa história, Rafa e seus fãs estão há um mês esperando o pronunciamento, decepção, se você não tem assessoria de marketing, contrate uma. Enfim, ninguém gostou, essa que é a verdade, né? Então, aí depois ele veio com aquele pronunciamento no canal da Max Titânio. Mas ele só confirmou o óbvio, né, galera? O Rafa ele já vinha postando uns vídeos com o rosto bem redondo, bem longe dessa Death Face lendária aqui do Arnold Clash 2024, que foi o melhor físico dele. E a gente já sabia que ia dar lógica, né? Aqui é mais ou menos como ele tava agora, né? Não é físico, não é condicionamento de 6 semanas pro show. Vamos lembrar um pouquinho do último show que ele fez, que foi do último show bom que ele fez, né? O último ápice dele, que foi o Arnold Classic de 2024, né? A gente tem aqui, deixa eu pausar quando todo mundo entra na pose, acho que todo mundo entrou. A gente tem aqui Hari Chupa no melhor físico da década, tá? Esse físico aqui do Hari foi o melhor físico desde o prime do Phil Heath. Samson Dauda, que viria a se tornar o Mr. Olympia no mesmo ano, gigantesco. Akin Williams, que é um dos maiores bodybuilders do mundo, só falta costas, ele sofreu uma lesão neural que infelizmente fez a dorsal dele atrofiar, mas de resto tem um físico incrível. E Rafael Brandão, né, que ficou em terceiro lugar. A gente tem aqui a ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Acabou por coincidência ficando nessa ordem. E o que a gente observa aqui? Excluindo o Samson, que é realmente muito largo, né? E como ele estava até meio molhado, ele estava cheio nesse show, né?
O Rafa não perde muito em largura para os outros. Claro, ele não tem a maior clavícula do mundo, mas não tá fazendo feio. Chegando aqui no duplo bíceps de frente, que é uma pose um pouco mais estética, a gente vê, inclusive, na minha opinião, honesta, o Rafa ele fica em segundo lugar nessa pose, perdendo para o Rad. É que aqui não vai dar para ver, mas ele faz um duplo bíceps melhor ainda mais para frente. E ganhando do Sanson e do Akin, porque veja, o braço do Rafa é tão bom quanto ou melhor, o peito tão bom quanto ou melhor, a projeção de dorsal do Rafa tá melhor do que a do Sanson, a midsection menor, mesmo que o Sanson esteja puxando um vácuo, opa, 5%, e as pernas talvez equivalentes, até um pouquinho mais condicionadas. E o Akin, praticamente a mesma coisa, que o braço do Akin é muito bom, mas de resto é complicado. Você vê que o abdômen dele mal aparece, tá com dificuldade de respiração. Então, o Rafa, ele apresentou, olha essa expansão de dorsal, esse peitoral de lado. O peitoral de lado, que é onde ele deveria mais perder, você tá vendo que eu acho que ele até ganha do Rad, porque essas aplicações aqui no ombro são muito feias, né? Então, assim, foi um físico sensacional, que o único problema realmente era o que a gente já conhece, que é o glúteo, cadeia posterior, a comparar com a cadeia posterior do Sanson, e a definição aqui na lombar. Mas se você for comparar, estava bem melhor do que o Olympia de 2024, né? Vamos ver aqui. O Olympia de 2024 já estava com um condicionamento pior ainda que no Arnold Classic de 2024, né? O glúteo menos definido, a lombar e a dorsal menos separadas. Pior que o posterior de coxa já está um pouquinho melhor, talvez seja a qualidade da imagem, pelo menos no vídeo está um pouco melhor. Então a gente já sabia que ele não ia chegar no Olympia de 2025 com esse condicionamento aqui. Então, na minha opinião, o Brandão até que fez a escolha certa, tá bom? Ele precisa chegar aos 125, ele precisava chegar aos 120, pelo menos 123, 125 quilos para ir bem nesse Olympia. Ele não conseguiu isso esse ano. E ele já vem patinando assim há um tempo. Isso daqui é o Olympia de 2022, que foi a primeira e penúltima participação dele. E você vê que ele já tinha um físico muito legal, mas ainda faltava muito tamanho. Ele conseguiu botar um tamanho legal para o Arnold Classic de 2024, ele pulou o ano de 2023 inteiro, mas ele precisava fazer isso mais uma vez, e não foi o que aconteceu. Ele poderia ter pulado a temporada inteira de 2025, colocado esses 4, 5 quilos a mais que ele precisaria, e voltado em 2026 com 125 quilos no Arnold, que nem ele fez de 2022 para 2024. Não foi o que ele fez, ficou patinando esse ano inteiro. Rafael Brandão, que já não é um cara mais tão jovem, perdeu mais um ano de carreira, mas ele fez a decisão certa, na minha opinião, considerando o que aconteceu, e agora ele pode ter um 2026 produtivo, se Deus quiser, e trazer um físico bem legal no fim do ano. Ou no próprio Arnold Classic, que aí eu já discordo um pouco, que nem ele falou no começo do ano. E é isso, galera. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Foi um vídeo extra aqui que eu gravei rapidinho, talvez não esteja com a melhor qualidade, mas eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.